Olá pessoal, eu sou Adilson Andrade. Este vídeo foi dividido em duas partes. Nesta primeira parte, vocês vão conhecer o fotógrafo Francisco Cribari, a referência que eu vou apresentar para vocês. Ele vai falar das referências dele, dos trabalhos, da arte, como tudo influencia a fotografia dele. Na segunda parte, em um próximo vídeo, eu vou falar sobre a fotografia dele, a minha visão, a composição, o desenho que ele usa para expressar suas ideias, contar suas histórias da fotografia de rua dele. Então, eu deixo vocês com Francisco Cribari. Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Francisco Cribari, eu sou um fotógrafo amador. Eu moro no Recife, em Pernambuco, e a convite do Adilson eu vou falar um pouco sobre a minha fotografia, né? Agradeço bastante o convite. Ele vai comentar sobre o meu trabalho, então ao invés de também comentar sobre o meu trabalho, eu preferi comentar sobre as minhas influências, algumas das minhas influências, talvez as principais, e é sobre isso que eu queria conversar com vocês rapidamente. A minha fotografia é primordialmente documental e de rua. Eu faço muita fotografia de rua e também fotografia documental. E o meu grande interesse é a vida como ela é. Não como a gente gostaria que ela fosse, não como a gente imagina que ela é, mas a essência real das coisas. Esse é meu grande interesse, né? E na fotografia documental e de rua, o meu grande foco é na solidão urbana. O que eu enxergo nas ruas? Muita coisa, mas o que eu vejo é muito expresso por esses versos de abertura de um dos meus poemas prediletos, que é Tabacaria, do Fernando Pessoa, né? Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo, né? Então isso descreve muito a gente. Veja o contraste entre os 3 primeiros versos e o 4º verso, né? Então é esse contraste que eu busco retratar nas ruas, né? No grande esquema das coisas, nós somos irrelevantes. O mundo segue sem nós, o universo segue sem nosso planeta, etc. Mas, a partir disso, nós temos em nós todos os sonhos do mundo, né? E a minha temática grande é a solidão em todos os seus aspectos. A solidão não é uma coisa só caricatural de uma pessoa fisicamente sozinha. Solidão é humana, urbana, no trabalho, nos relacionamentos, nas interações familiares, até com amigos, na sociedade e assim por diante. E nesse contexto, minha fotografia é muito em preto e branco. Eu tenho alguma coisa de fotografia em cores, mas essencialmente em preto e branco, porque eu gosto do preto e branco, ele reduz tudo ao essencial, né? Inclusive em termos fotográficos, quando você vê uma cena, o seu cérebro processa primeiro as cores, para depois processar formas, disposição de elementos, e quando tem um ponto, uma área da sua foto muito vermelha, saturada, o seu cérebro, a sua atenção é chamada para aquela área. Quando você tira as cores, não. Você tira as cores, todos os elementos na imagem, eles competem em igualdade por sua atenção, e aí uso da luz, composição, transparecem muito mais. O Elliott Erwitt gostava de dizer que a fotografia em cores é descritiva, ao passo que a fotografia em preto e branco é interpretativa. E eu gosto muito disso. Você vê uma cena em preto e branco, você não sabe exatamente quais eram as cores ali, e você tem que meio que reconstruir uma parte dessa cena na sua imaginação, né? Então eu gosto bastante disso. Por isso que eu costumo dizer que a fotografia em cores, ela lhe fornece tudo, ela descreve completamente a cena. Ela é mais como você assistir a um filme. A fotografia em preto e branco é mais como você lê o livro. Por exemplo, você vê um filme, você vê Ana Karenina no cinema, então tá tudo lá, ela, Vronsky, o marido dela, Kitty, Levin, todos aqueles personagens, você vê a forma deles, como eles se vestem, como eles gesticulam, como eles interagem. Quando você lê o livro, você tem que imaginar tudo aquilo. O livro lhe dá o essencial,
e você completa tudo com a sua imaginação. Então eu vejo muito isso. Fotografia em preto e branco é mais como você lê o livro, e a em cores é mais como você assistir ao filme, né? E meu trabalho é muito influenciado pelo trabalho de outros fotógrafos, claro, mas também muito pela arte, que é uma grande paixão que eu tenho, pela literatura, poesia, muita coisa me influencia. E é sobre isso que eu gostaria primordialmente de falar hoje. Talvez minha maior influência seja um pintor norte-americano, Edward Hopper, que viveu em Nova York, e que ele retratou a solidão em todos os seus aspectos, a solidão, a melancolia, a solidão nos relacionamentos, solidão urbana, etc. E naquela época isso não era comum na pintura. Hoje em dia pode até ser, mas naquela época não. Esse é o quadro mais famoso dele, Nighthawks, está no Museu de Arte de Chicago, que eu tive o prazer de vê-lo pessoalmente várias vezes, e que é uma grande influência para mim. Foi pintado na época da Segunda Guerra Mundial, as ruas à noite vazias, as pessoas em bares, em cafés, e ele explorou muito isso na obra dele, né? Você vê solidão em cafés, em locais, também a beleza do uso de sombras e luzes, disposição de elementos, né? A solidão nos relacionamentos, a solidão urbana em si, né? Você vê aqui nesse quadro a forma como ele usava as cores, né? Minha fotografia é muito preto e branco, mas eu admiro o uso de cores, né? Como ele usou nessa pintura, além de retratar a solidão, mas como ele usou o contraste entre cores quentes e frias, e também como ele usou cores análogas, né? Esse talvez seja o meu quadro predileto, né? Excursão na Filosofia. Ele costumava ir muito a teatros e cinemas e observava as pessoas nesses locais, né? Você vê a melancolia, né? A solidão. Alguns quadros deles são basicamente cenas cotidianas, né? Urbanas. Você vê a intensidade emocional, a solidão, a melancolia, o desespero. Esse quadro dele, eu fiz uma foto de rua numa pequena cidade de Portugal, chamada Guimarães. Quando eu vi a cena, imediatamente eu lembrei desse quadro do Edward Hopper. Está aqui o quadro dele, está aqui a fotografia que eu fiz. Outra grande influência minha é a fase azul de Picasso, né? Picasso em geral, mas particularmente a fase azul. A cor azul, muita gente não sabe, ela está muito ligada à tristeza, melancolia, solidão, né? Inclusive na língua inglesa você diz I'm feeling blue, I got the blues. Eu estou me sentindo azul, é uma gíria para você dizer que eu estou me sentindo triste, melancólico, deprimido, né? Então ele pintou essa coisa da solidão, do abandono, da morte. Esse quadro dele, eu estava fotografando uma vez no Morro da Conceição, num festival religioso, no Recife, e eu vi uma cena que automaticamente me lembrou desse quadro dele, né? Foi essa fotografia que eu fiz, né? Então, essa fase azul de Picasso é uma grande inspiração para mim. Outro é um fotógrafo retratista e mais de moda, alemão, que faleceu há poucos anos, o Peter Lindbergh, que a fotografia de moda era muito feita de forma muito... fotos em cores, fotos muito perfeitas, fotos muito retocadas, e ele surgiu nesse meio com a fotografia muito crua, que hoje em dia é comum você ver gente fazendo, mas não naquela época. E ele ele não retoca as fotos dele no Photoshop, não tira ruga, nada dessas coisas, e ele mostra as modelos, as cenas como elas são, as pessoas como elas são. O meu interesse é nisso, é na realidade, e ele ensina a gente que existe beleza na realidade, existe beleza na imperfeição, a imperfeição tem sua beleza. E ele conseguiu fazer isso na fotografia de moda quando ninguém fazia, né? E a expressividade, você vê o olhar dela,
as imperfeições da pele, você vê que ela é uma mulher bonita e que não precisa de toda aquela maquiagem, todo aquele Photoshop, né? E quando você retira tudo isso, o que lhe captura é esse olhar, essa expressividade. E as modelos aceitavam fazer esse tipo de trabalho com ele. Ele fotografou para Vogue, Calendário Pirelli, foi um grande fotógrafo de moda e comercial, fazendo esse tipo de fotografia numa época que não se fazia isso. E ele dizia, o que me interessa é a verdade, não me interessa a maquiagem, esse tipo de coisa. E é no meu caso, né? Você vê as emoções nesse olhar. A Nicole Kidman, sem subterfúgios, né? Eu acho que essa e essa foram para Calendário Pirelli. Ele fez o Calendário Pirelli várias vezes. Você vê a Julianne Moore com todas as imperfeições dela, a expressividade, o foco na pessoa, no indivíduo, que também é o meu interesse, né? Então, com o Peter Lindbergh, eu aprendi muito isso para minha fotografia de rua. Abrace a imperfeição, abrace a realidade, busque a realidade, esqueça dos subterfúgios, né? As composições que ele faz também não óbvias, né? Uma composição circular belíssima aqui, o uso da luz, né? Aqui usando reflexos para dar uma camada de complexidade, uso da regra dos ímpares, expressividade, aqui também sentimentos positivos, de alegria, né? E numa entrevista ele chegou a dizer isso aqui: o uso da fotografia em preto e branco foi realmente importante para o meu trabalho com as supermodelos. No início eu tentava fotografá-las em cores, porque sua beleza estava próxima da perfeição. Mas as imagens acabavam parecendo anúncios de cosméticos de má qualidade. Com o preto e branco eu consigo ver quem elas realmente são. Para mim o preto e branco atravessa a pele, enquanto a cor para na superfície. Eu concordo com ele. E eu quero isso, atravessar a pele. Eu quero buscar sempre o que é real. Não me interessa o que eu gostaria que fosse real. Me interessa o que é real. Outra influência de um retratista, o Platão, que com ele eu aprendi a reduzir tudo ao essencial e a simplificar. Os retratos dele são sempre muito simples e com isso se tornam muito diretos. E a minha fotografia de rua é isso. Às vezes eu estou fotografando em locais que tem muita gente em volta, muito conturbado, e eu me esforço ao máximo para que as minhas imagens fiquem limpas, para que tenha poucos personagens na cena, para que o personagem principal fique destacado. Eu faço um enorme esforço para simplificar as minhas fotografias, né? Às vezes alguém me diz, eu estava lá nesse dia, estava tão conturbado, como é que você conseguiu fazer uma foto quando só aparece 3, 4 pessoas, né? Eu sempre busco isso vem muito do Platão. Buscar a simplicidade, porque a simplicidade lhe leva ao essencial, tire as distrações. Você vê que os retratos dele são essencialmente isso, muito a busca do essencial através da simplicidade. Então esse é um grande impacto na minha fotografia também. Outro é um fotógrafo suíço, documentarista, o Robert Frank, que foi morar nos Estados Unidos, ganhou uma Guggenheim Fellowship e botou a família dentro de um carro e viajou pelos Estados Unidos durante cerca de 2 anos, fez quase 30 mil fotos e dessas selecionou 83 e fez um livro chamado The Americans, mostrando a sociedade americana como ela era, em todos os estratos sociais, ricos, pobres, aquele racismo velado. Isso foi em meados da década de 50, né? Então coisas que se sabia que existiam, mas que não eram tão ditas, e depois passaram a ser ditas e reveladas. Mas ele fez isso com muita arte e também abraçando a imperfeição. As fotos dele às vezes não têm um enquadramento perfeito, às vezes estão subexpostas, com muito grão, algumas estão ligeiramente fora de foco. Vou mostrar algumas, nem todas do livro, mas o The Americans eu acho que é o livro que mais me impactou de fotografia, de todos os livros que eu vi até hoje. Você vê aí um homem tendo o sapato engraxado num banheiro público,
a questão da solidão silenciosa, até nos relacionamentos. Algumas dessas fotos não são do livro. Essa foto é incrível. Ele fotografou essa moça no elevador e ela não notou, e a foto, ela foi ver essa foto só, acho que 50 anos depois, num museu nos Estados Unidos. E aí eu vi uma matéria da PBS sobre isso e entrevistaram ela, e ela diz: ele viu em mim coisas que ninguém via, né? Você vê ela lá subindo e descendo o elevador, trabalhando como assessorista, com o olhar perdido. E o que a gente enxerga nela? Aqueles versos da tabacaria do Pessoa, né? Ela está lá numa função mecânica, e as pessoas indo e vindo sem notá-las, mas o que foi que ele retratou nela? O último verso: a parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo, né? Você vê ela ali imaginando, sonhando, a imaginação dela num local distinto, né? Então a fotografia documental tem essas coisas, e de rua. Outro é um poeta, eu não vou falar muito sobre ele, quem tiver interesse que busque, é o Charles Bukowski, que é um poeta norte-americano, que a poesia dele é caracterizada pelo realismo cru, realmente cru, e por uma linguagem coloquial. E ele tenta mostrar as coisas como elas são, né? E as coisas como elas são nem sempre são bonitas. As coisas como elas são, às vezes, são doloridas. E ele mostra isso na obra dele. Essa frase muito famosa dele: encontre aquilo que você ama e deixe que ela lhe mate, né? E aí, quem tiver interesse, tem vídeos com poemas dele no YouTube, você encontra muita coisa aí na internet. E é uma poesia, a linguagem muito coloquial, e é um realismo muito cru, que às vezes até nos choca, né? Mas que esse é o meu interesse. Ele quer mostrar as coisas como elas realmente são, e as coisas como elas realmente são às vezes nos surpreendem e às vezes até nos chocam um pouco, né? Então as poesias dele são claro que eu gosto de uma poesia mais convencional também, mas as poesias dele são uma grande influência no meu trabalho documental e de rua, de tentar buscar o que é verdadeiro, né? E também com interesse nas pessoas e não na coletividade, e um interesse particular numa dimensão da vida humana, que é a solidão. Então eu agradeço muito o convite do Adilson. Ao invés de falar sobre as minhas fotos, ele vai falar, eu preferi falar um pouco sobre várias das minhas influências. O trabalho do Adilson, esse trabalho que ele faz no YouTube, de ensinar fotografia, de transmitir ideias e conhecimento, é um trabalho de muito valor que ele e outros fotógrafos fazem, e graças ao trabalho dessas pessoas a gente tem um amplo material para estudar, para ver, para ler, para refletir e para incorporar no nosso trabalho fotográfico. Muito obrigado, Adilson.